Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma edição do InfraTalks, que é uma série de bate-papo sobre temas relacionados com infraestrutura. Hoje temos a grande honra de receber aqui o Dr. Saulo Puccini, diretor jurídico do BNDES, advogado e engenheiro formado pela UDF Instituto IME, possui mestrado pela UNB e também especialista em economia, finanças e políticas públicas pela George Washington University. Já para dar início à nossa série aqui de bate-papos, já vou entrar na primeira pergunta que faço ao Saulo, que se relaciona com o novo papel do BNDES na estruturação de projetos de infraestrutura. Dr. Saulo, qual a sua visão sobre o BNDES na qualidade de financiador de projetos de infraestrutura e também na estruturação desses projetos? Bom, Lucas, obrigado ao Toledo Marchetti aí pela oportunidade, pelo convite. Queria agradecer por a gente estar podendo ter esse fórum para falar de uma coisa que é tão relevante para o nosso país, que é desenvolvimento de infraestrutura. Isso está no DNA do BNDES e foi o motivo pelo qual a gente foi criado. Temos 60 anos de história desenvolvendo infraestrutura no país e a gente vai continuar fazendo isso, principalmente nesse momento onde o país está tão carente de uma retomada, né? A gente tem um gap histórico de infraestrutura para vencer, isso já era sabido, e agora a gente tem uma missão muito glamurosa de ser o pavimento, construir o pavimento para essa retomada, e eu acho que pela infraestrutura a gente vai conseguir levar o país para outro patamar. Bom, falando um pouquinho do ponto de vista histórico, o BNDES sempre foi um player, se não o mais relevante, com certeza um dos mais relevantes dentro do país, em termos de financiamento de infraestrutura. Tá? Fomos criados com esse desiderato de sermos o principal operador de desenvolvimento de infraestrutura no país, e ao longo dos anos a gente foi aprimorando esse nosso modelo. Historicamente, a gente sempre atuou muito como um braço de financiamento, um braço de credor, um braço de ser aquele operador que disponibilizava recursos para que a infraestrutura brasileira pudesse ser desenvolvida. A gente vai continuar fazendo isso, vamos continuar sendo um grande braço de fomento por via do crédito, mas hoje a gente percebe, até pela situação fiscal do Brasil, que aquele modelo de desenvolver infraestrutura por meio da obra pública, por meio do gasto direto, por meio do próprio Estado construindo a infraestrutura, que a gente tem que mudar esse formato de atuação. Então, hoje o BNDES está muito focado em ser um banco de serviços para o Estado brasileiro, um verdadeiro banco de investimento, e eu acho que hoje já podemos até falar que somos o principal banco de investimento para o Estado brasileiro. E dentro dessa ideia de banco de serviços, o banco se reposicionou para ser aquele braço técnico que consegue fazer a ponte da política pública, daquela necessidade do que o Estado, o município e a União estão precisando, com o mercado financeiro, com o mercado de capitais, com o investimento privado, para que a gente possa botar esses projetos de pé e desenvolver o gap de infraestrutura que a gente tem no país. Se antes da pandemia já existia uma convicção de que não existe capacidade do meio público financiar todos os projetos no Brasil, para a gente vencer esse gap, agora com a crise sanitária, com a crise fiscal que se agravou por conta da Covid, a gente tem uma convicção plena de que é por meio da estruturação de grandes projetos, da estruturação de novos formatos de serviço, que a gente vai conseguir atrair capital para poder botar esses projetos de pé. O que a gente está fazendo aqui no BNDES? Sem tirar de perto nem um pouquinho daquela visão de ser um grande braço de crédito ainda, tá? A gente está sendo um grande banco de serviços para o Estado brasileiro, atendendo a União, Estados, municípios, para desenvolver projetos de infraestrutura que o país precisa. Acho que hoje a gente tem uma honra de poder colocar a serviço do Estado um propósito de que o que eu preciso fazer não é colocar dinheiro
para fomentar a infraestrutura. O Brasil está carente de bons projetos que vão viabilizar o dinheiro chegar aonde precisa, o dinheiro fomentar, desenvolver esse gap fomentar esse gap, retirarmos esse gap de infraestrutura que a gente tem historicamente. Hoje, por exemplo, eu tenho de um ano para cá, a gente conseguiu trazer 75 projetos, eu tenho 75 projetos entre União, estados e municípios dentro da minha carteira, com um CAPEX em torno de 300 bilhões, 400 bilhões, e isso é muito gratificante de saber, porque o país não precisa de desembolso de dinheiro, o país precisa de infraestrutura entregue. O nosso braço de crédito vai continuar existindo, mas a gente está colocando hoje em prol do desenvolvimento de infraestrutura um verdadeiro portfólio que diversifica esse formato. A gente vai ser, primeiro, um grande estruturador e pensar soluções de como é que podemos colocar a iniciativa privada da melhor forma possível para desenvolver esse gap, tá? Para preencher essa lacuna, seja por meio do crédito, e a gente pensa em ser não mais um braço isolado, mas um braço que atraia investimentos, seja através do mercado de capitais, fomentando aquilo que o país precisa também, que é desenvolver formas alternativas ao crédito. E Saulo, nesse contexto, né, do novo papel que o BNDES tem desempenhado de apoiar a estruturação de projetos, a gente foram criadas algumas ferramentas para isso, né, inclusive com alteração legislativa, com a possibilidade de o BNDES seja contratado por esses entes, né, por meio de como se fosse um fundo de estruturação de projetos. E aí a questão que surge é qual, né, tem sido o benefício para os entes federativos que se socorrem desse apoio propiciado pelo BNDES, né, porque a gente vê no tema de iluminação pública, saneamento, estados e municípios se apoiando dessa assessoria do BNDES na modelagem e na estruturação, sendo em alguns casos os municípios fazem por conta própria, mas parece existir aí algumas vantagens para o município e para o estado, quando ele se socorre, né, ele conta com o apoio do BNDES e não se limita a agir de forma isolada, né? Se tem algo que a gente tem muito orgulho de poder colocar a serviço do Estado brasileiro, é o nosso capital intelectual, é a nossa capacidade de organizar esses projetos. A gente vê que as administrações públicas, por diferentes modelos, por diferentes mazelas, eles têm muita dificuldade de entender a regulação, entender toda a necessidade burocrática, técnico-burocrático que é necessário para poder colocar esses projetos de pé. Ao longo da história, o Brasil desenvolveu, e aí vamos lembrar de algumas levas, né? A gente teve aqueles grandes momentos de surto de commodities, onde o Brasil tinha um superávit fiscal muito forte, e a gente usou, enquanto Estado, a fórmula de fazer obra. Tá? E fazer obra mostrou que não tirou o nosso gap de infraestrutura. Não vou dizer que pelo contrário, porque muita coisa foi feita, mas o Estado construtor por ele mesmo mostrou que ele não conseguiu entregar e tirar esse déficit de infraestrutura. Uma coisa que o BNDES possui e que está a serviço agora desses entes federativos, e a gente hoje tem a grata surpresa de estar precisando brecar alguns projetos, porque a gente não está tendo capacidade de colocar, dado o sucesso, colocar todos na prancheta ao mesmo tempo, a gente consegue colocar esse capital intelectual que vê o direito público, vê o lado de Brasília e vê o lado da Faria Lima, vê o lado do sistema financeiro, vê o lado da estruturação para o mercado privado, de como é que a gente pode unir para fazer a melhor solução, pensando em entregar o propósito, entregar aquela infraestrutura construída, entregar a mobilidade urbana, entregar os pontos de iluminação, entregar modais eficientes de transporte, e não desembolsar dinheiro. Essa meta financeira, ela tem que ser secundária. Ela vai acontecer naturalmente, mas a meta primordial e aquilo que a gente pode colocar nesse momento de maior utilidade para o Estado brasileiro, a gente acredita ser essa capacidade de organizar bons projetos. A gente ouviu isso ao longo de muitos anos. Não falta dinheiro, faltam bons projetos para a gente atrair investidor que consiga acreditar nesse tipo de coisa, e esse
é um capital intelectual e um serviço que a gente está colocando em prol do país, que tem tido muito sucesso. É muito interessante até você fazer esse paralelo do passado, porque assim, o Brasil, até historicamente, ele tem uma cultura muito mais voltada para a contratação direta, né? E quando você vai... E lógico que hoje a gente já vê PPPs e concessões, e tem PPPs inclusive já sendo renovadas, já são praticadas, foram contratadas 30 anos atrás e tudo. Ao mesmo tempo, você tem um Brasil desse tamanho todo, que você tem várias regiões, e regiões que até tenha uma economia relevante, né, mas que ainda não tem essa experiência, ou estão começando agora, né? E quando nós falamos de municípios, por exemplo, aí a falta de experiência e de cultura nessa questão, na contratação de serviços ao longo do tempo, como uma concessão e PPP, a experiência é muito pequena, né? Como é que você vê o papel do BNDES, as ferramentas que o BNDES pode disponibilizar para atingir ou para fomentar ainda mais esse mercado que você trouxe, que é o objetivo primordial hoje do BNDES, né? Que o secundário vai acontecer também, mas que o primordial é fomentar, né? Eu vejo o BNDES hoje com um trabalho muito legal de identificar, né, os melhores projetos, né? Mas ao mesmo tempo ainda falta, talvez, alguns municípios chegarem, né, fazerem aquele trabalho inicial, ou próprios estados fazerem aquele trabalho inicial para poder mostrarem que eles podem ter um bom projeto, né? Então, como é que você vê o BNDES também, de uma maneira, as ferramentas que ele pode pôr à disposição do Estado como um todo, para ainda fomentar mais esse movimento, né? Ô Marcelo, o modelo de construção direta, acho que aí sendo já muito franco, no meu ponto de vista, ele mostrou como a gente consegue gastar bastante dinheiro. Ele mostrou como a gente pode, por meio de muita despesa primária, como é que a gente gasta bastante, né? Temos aí levas e levas de desenvolvimento por meio da obra pública direta. De fato, esses modelos, onde você tem que pensar um planejamento de longo prazo, onde você tem que pensar um planejamento com outras considerações que não serão só aquela lei orçamentária anual, né? Esse modelo demanda mais planejamento, e quanto menor é o nível de tamanho do ente federativo, principalmente os subnacionais, mas a gente percebe que essa não é uma agenda simples e nem é uma agenda que está no dia a dia das municipalidades em especial, de muitos estados também não. Né? Então não é uma coisa trivial, não é algo que trivialmente vai chegar uma nova equipe ali no governo e vai saber estruturar uma concessão de iluminação, ou uma concessão de resíduos sólidos, ou uma de saneamento, para atender bem a população dele. E o que a gente viu isso ao longo do tempo? A gente viu que a grande pessoa que precisava ser atendida por isso, que é a população, continuava sem ter o atendimento que necessitava. Não faz diferença para a população se está sendo por meio da obra pública ou se está sendo por meio da concessão. A população quer água tratada, quer hospital, ela quer iluminação pública, ela quer estradas e modelos de transporte que funcionem. Aqui no BNDES, a gente tem feito um trabalho muito grande, inclusive com fóruns com uma repercussão nacional grande, como pudemos fazer lá no ano passado em saneamento, e pretendemos fazer outros em agendas de parques e florestas, meio ambiente, imobiliário, por exemplo, onde a gente consegue pegar algumas soluções, criar um modelo de prateleira que seja replicável e que todo mundo possa usar.
A gente já faz isso, por exemplo, na iluminação pública. A gente desenvolveu um modelo que praticamente funciona por conta própria, um modelo que tem um pipeline simples de ser implementado, mas que para o Estado e para o município, muitas das vezes, é bastante inovador. Ele não está acostumado com aquele ferramental todo, e isso agora a gente já tem, de uma certa forma, até em produto em prateleira, em um formato acessível, um formato que já pega as principais variáveis que precisam ser modeladas no projeto de infra, e coloca a serviço ali daquela municipalidade, daquele estado, ou da própria União Federal. É óbvio que a gente não tem, o BNDES é um banco de atacado, é um banco de segundo piso, não sou um banco de varejo que tem uma capacidade de atender as 5 mil municipalidades que tem aqui. Mas a gente tem muita capacidade de replicar modelos, desenvolver um modelo, replicá-lo e deixar isso à disposição para que outras agências consigam fazer isso também. Temos investido, por exemplo, muito em fóruns, treinamentos, justamente com agentes reguladores, com entes regionais, subnacionais, que consigam replicar esses padrões de modelagem de projeto. Acho que a iluminação pública é o clássico deles, onde hoje eu já consigo montar contratos para municipalidades, para os municípios, onde eu falo assim, ó, o padrão é esse, quantos pontos você quer colocar, em que locais você quer, o que você quer atingir com aquela finalidade e qual a expectativa de contratação que você tem que fazer, como é o modelo de contrato que você tem que fazer. Isso tudo a gente já tem, de uma certa forma, padronizado e replicável. E estamos querendo fazer isso com uma escala para diversos outros setores. Ainda para coisas que sejam mais tradicionais, como construção rodoviária, eu não tenho uma expertise diferenciada, por exemplo, em construção de rodovias. Já tem muita gente no país que consegue fazer esse tipo de coisa. Já é algo que o país, até com o histórico de obra pública, conseguiu aprender como é que se faz. Mas em outros segmentos, nem tanto. Então, em outros segmentos, ainda tem uma carência grande, como todas essas agendas ambientais, todas essas agendas de saneamento básico, todas essas agendas que ainda não são tão triviais, principalmente para os entes subnacionais, como essas agendas mais estruturantes. Ô Saulo, eu ouço isso com muita animação, assim, porque recentemente até o escritório respondeu uma pesquisa do Banco Mundial sobre PPPs e concessões, e aí quando você vai responder, você já subentende o que tem de prática fora do mercado, né? Você já percebe ali o que tem de prática fora do mercado brasileiro, no mercado mundial, que poderia ser utilizado aqui. E uma das perguntas era essa, né? O país tem padrões que facilitem, né, a implantação ou o desenvolvimento de uma PPP, concessão, por entes menores que não têm necessariamente uma estrutura administrativa tão robusta como grandes capitais e os próprios governos estaduais, né? Então, quando você fala isso, para mim é super animador ouvir que isso, o BNDES também é uma preocupação do BNDES para que ele possa, lógico, não sendo um banco de varejo, né, mas ao mesmo tempo permear, atingir de uma maneira muito mais pulverizada, muito maior, dando essas orientações, treinamentos, replicando modelos, né. É lógico que a gente já vê alguma coisa, mas o BNDES tendo esse objetivo, esse intuito, né, essa estratégia, é muito bom, muito melhor. Uma das grandes bandeiras que a gente empreendeu na administração do BNDES, dentro desse reposicionamento estratégico, foi justamente essa ideia de BNDES aberto. E não só aberto em termos de deixar tudo de forma muito transparente naquilo que ele faz, como um BNDES que está aqui para colocar todo o seu capital intelectual a serviço do Estado brasileiro. Então, fazer roadshows e fazer fóruns onde a gente consiga formar opinião, formar convicção, desenvolver modelos, padronizar modelos replicáveis, ainda que eu tenha pouca remuneração ou nenhuma remuneração em relação a isso, esse que é o meu papel. Esse é o meu papel de entregar desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento econômico e social para o país. Então, a gente faz isso com muito prazer e temos percebido que tem muito apetite
É algo que a gente pode dar uma alavanca muito forte, muito mais do que injetar crédito direto. A gente tem condição de fazer um efeito replicador muito maior para conseguir construir o que precisa. De novo, não precisa de desembolso, o desembolso vai ser secundário e ele vai acontecer, não vai faltar crédito. Mas o principal que a gente precisa é de bons projetos. E a gente vive um momento que eu acho que é muito promissor, para que a gente patenteie bons projetos para atrair capital, para poder investir em desenvolver o país. Não necessariamente em ter gasto público, não é isso que o país precisa. O país precisa de padrões que consigam colocar a infraestrutura de pé. E é isso que eu acho que a gente está dando uma guinada muito forte para conseguir entregar isso para o país de uma forma transparente, de uma forma eficiente e com um modelo replicador, com um modelo que multiplique esse nosso capital intelectual. Excelente. Muito bom. Bom, a gente está empolgado aqui, já tem até outras perguntas, mas eu acho que a gente leva para o próximo bloco. Saulo, Lucas, você quer falar, por favor? Mas muito obrigado, Saulo. É um grande prazer aqui falar com você. Não, apenas agradecer, então, a conversa aí com o Dr. Saulo, muito enriquecedora a nossa conversa, e encerramos aqui, então, mais uma edição do InfraTalks. Agradecemos a presença aí do Saulo, e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, muito obrigado, Saulo, Valeu, pelo Saulo. seu tempo. Até logo, gente, foi um prazer.